Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que trabalha 100% embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Jesus. Hoje é segunda-feira, temos o livro dos médiuns, bora estudar conosco. Que possamos, bom Deus, mais uma vez em teu nome, buscar as boas novas, trocar com os irmãos queridos e ter o auxílio caridoso do Mestre Jesus, dos mentores da espiritualidade. Que consigamos com esse estudo, mais uma vez, trazer a luz para nós todos. Que assim seja e que assim possa ser, graças a Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. O problema não é como convivemos com o outro, mas sim como convivemos com o que sentimos e pensamos em relação ao outro. Por isso, a boa convivência, sobretudo consigo mesmo, é o princípio seguro de equilíbrio para uma interação proveitosa. Isso está no livro Mereça Ser Feliz, capítulo 6, Inteligência Intrapessoal. Foi ditado pelo espírito Hermâncio Dufour e registrado pelo médium Vanderlei de Oliveira. Então, a gente começa com o nosso leitura da vez, estamos lendo o livro Momentos de Saúde, e hoje nós vamos ler o capítulo 2, Liberdade de Escolha. És livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejes conviver. A liberdade é a lei da vida que faz parte do conceito da harmonia universal. Os imperativos inamovíveis e deterministas são vida e morte no que diz respeito aos equipamentos orgânicos. Mesmo assim, sob o fatalismo de incessantes transformações. Submetida à ordem da ação que desencadeia reações correspondentes, és o que de ti próprio faças, movimentando-te no rumo que eleges. Há pessoas que preferem a queixa e a lamentação, armazenando o pessimismo em que se realizam. Negociam o carinho que pretendem receber com as altas cotas de padecimentos que criam psiquicamente, ao lado de outras que chantageiam os afetos mediante a adoção de sofrimentos irreais, estabelecem como metas a conquista de atenções e carícias que lhes são sempre insuficientes, não se dando conta que, dessa forma, farão secar a fonte generosa que as oferece. Ninguém se sente bem ao lado de criaturas que elegem o infortúnio como falsa solução para os seus conflitos existenciais. Essa coação emocional termina por produzir amizades falsas, situações constrangedoras, mais insegurança. Podes e deves ser feliz. Esta é a tua liberdade de escolha.
Se te encontras atrelado ao carro das aflições, porfia construindo o bem e te libertarás. A dificuldade de agora é o efeito da insensatez do passado. A vida renova-se a cada momento. Soluções funestas alteram-se para melhor, à semelhança de paisagens ensombradas que rapidamente vestem-se de sol. Não deis tréguas à desdita, à ociosidade, aos queixumes. És senhor do teu destino e ele tem para ti como ponto de encontro o infinito. Quem se desvaloriza, se desmerece e se invalida. Fica na retaguarda. É necessário que te envolvas com o programa divino. Todo aquele que se não envolve positivamente nunca se desenvolve. E se preferires sofrer, terás liberdade para a experiência até o momento em que te transfiras para a opção do bem-estar. Desse modo, não transformes incidentes de pequena monta, coisas e ocorrências corriqueiras em tragédias. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é resultado da ação negativa, jamais a causa. Faze uma avaliação honesta da tua existência, sem consciência de culpa, sem pieguismo desculpista, sem coerção de qualquer natureza, e logo depois desperta para o que deves produzir de bom, de útil, de construtivo, empenhando-te na realização da tua liberdade de ser feliz. A gente normalmente comenta ponto a ponto. Dessa vez a gente não comentou, porque ficaram muitas lâminas. Se a gente comentasse, ia acabar pegando o tempo do estudo principal. Na próxima, a gente volta aos comentários de ponto a ponto. Se você tiver alguma dúvida, deixa as dúvidas aqui no comentário e a gente volta, através dele, a trabalhar um pouco mais essa leitura. A gente, então, segue para o nosso boa noite, lembrando que o canal Espiritismo Motivacional é um canal que trabalha 100% embasado, alinhado, conjugado com o Evangelho de Jesus Cristo e usa para tanto a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é segunda-feira e nós temos estudos sempre às segundas, quartas e sextas, sempre às 19 horas, sempre pelo YouTube. Eventualmente colocamos alguma coisa no Facebook, alguma coisa nas outras redes sociais. A gente está um pouco atrasado, mas já já a gente vai arrumar todas essas outras casas. Hoje nós estamos com um estudo gravado, portanto não teremos o nosso típico boa noite. Assim sendo, vamos para o estudo agradecendo o seu like, a sua presença, o seu compartilhamento, tudo aquilo de que a gente normalmente comenta e agradece, porque não deixa de ser um carinho. Então, nós temos a parte primeira do livro dos médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Estamos no capítulo 2 do maravilhoso e do sobrenatural. A gente está na questão 11 de 17, portanto, é a quinta semana de 11 semanas. E na 11ª pergunta, Kardec ainda segue aquele sistema dele de buscar entender essa questão do maravilhoso e do sobrenatural. E na 11ª pergunta, ele solta lá: os que atacam o Espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam geralmente no princípio materialista, porquanto, negando qualquer efeito extramaterial, negam ipso facto a existência da alma, simplesmente não querem
saber. A gente tem um padrão entre o ser humano que depois que o ser humano nega alguma coisa, ele não trabalha para fazer aquela coisa ser real. Ele começa a trabalhar, então, movendo todos os esforços para aquilo cada vez ser mais surreal, ser mais irreal. E é isso que Kardec nos traz aqui. Sondai-lhes, porém, o fundo das consciências, percrustai bem o sentido de suas palavras e descobrirei quase sempre esse princípio, se não categoricamente formulado, germinando por baixo da capa com que o cobrem, a de uma pretensa filosofia racional. Ora, se o Espiritismo existe, me prova, ora, se acontece isso, então o Espiritismo é aquilo. Eles trazem um sistema racional para promover a conclusão ou não, a existência ou não do Espiritismo. Kardec diz que não é bem assim. Lançando a conta do maravilhoso, tudo o que decorre da existência da alma são, pois, consequentes consigo os mesmos, não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos. Daí, entre eles, uma opinião pré-concebida que os torna impróprios para julgar lisamente do Espiritismo, visto que o princípio de onde partem é o da negação de tudo o que seja tudo que não seja material. Então, é aquela coisa de eu buscar julgar para absolver, e não, eu já começo a julgar olhando sempre a condenação. Vai funcionar? Na maioria das vezes não funciona, porque a gente tem que pensar em ser realmente imparcial, em buscar fazer a observação de forma lícita. E o que Kardec nos traz aqui é que eles não fazem a observação de forma lícita. E aí não tem como funcionar. A gente segue um pouco mais, são 3 parágrafos, a gente lê o primeiro, vamos ao segundo e ao terceiro. Quanto a nós, dar-se-á, aceitemos todos os fatos qualificados de maravilhosos para a simples razão de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma. Então, Kardec aqui traz uma pergunta, a gente trouxe aqui como uma afirmação, de que a gente, então, tem que ver como maravilhoso, a gente precisa ver como maravilhoso, a gente precisa andar um pouquinho mais para poder ter um pouquinho mais de sentido. Dar-se-á, sejamos campeões de todos os sonhadores, adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas, né? A gente vai mais um pouquinho. Quem o propuser, as 2 perguntas anteriores, quem o propuser demonstrará bem minguado conhecimento do Espiritismo, mas os nossos adversários não atentam nisto muito de perto. O de que menos cuidam é da necessidade de conhecerem aquilo de que falam. E a gente tem essa questão no próprio dia a dia. No próprio dia a dia, as pessoas veem o Espiritismo como uma coisa maravilhosa, como uma coisa sobrenatural. Quando a gente se aprofunda um pouco mais no conhecimento, a gente vê que não há nada de maravilhoso, que não há nada de sobrenatural, muito até pelo contrário, é uma coisa muito mais comum do que se pode pensar, é uma coisa muito mais simples do que se pode avaliar. A gente segue, então, para o terceiro parágrafo, que é só essa lâmina. Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o Espiritismo se apoia em fatos maravilhosos, logo, o Espiritismo é absurdo. E consideram sem apelação esta sentença. Acham que opõem um argumento irretorquível, dando, depois de terem procedido a eruditas pesquisas acerca dos convulsionários de Saint-Merbar, dos fanáticos de Cevenas ou das religiosas de Ludum, chegaram à descoberta de patentes embustes que ninguém contesta. Então, isso foram passagens
que foram lá atrás vistas como maravilhosas sobrenaturais, a gente trouxe aqui para poder entender um pouco mais. Semelhantes histórias, porém, serão o evangelho do Espiritismo, terão seus adeptos negados, que o charlatanismo há explorado, em proveito próprio alguns fatos, que outros sejam frutos da imaginação, que muitos tenham sido exagerados pelo fanatismo. Então, aí a gente tem uma moeda com dois lados. Né? Do lado um, aqueles que se aproveitaram da crença de alguns, transformando, sim, através dos seus atos, a coisa como maravilhosa, sobrenatural, e a gente está falando das pessoas que trabalhavam nas ruas com processos outros de adivinhação, de mostra disso, e tem o outro lado, que pode ser visto como charlatanismo. Por isso, torna o espiritismo algo falso? Não. São dois lados de uma moeda e isso acontece em todos os pontos. Tão solitário é ele com as extravagâncias que se cometam em seu nome, quanto a verdadeira ciência com os abusos da ignorância, ou a verdadeira religião com os excessos do sectarismo. Muitos críticos se limitam a julgar do espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares que lhes são as facções. O mesmo fora julgar da história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Então, são dois pesos, duas medidas. Aqueles que julgam, ao invés de se aprofundarem no saber, eles usam como ponto de partida os contos de fadas, aquelas passagens antigas, aquelas histórias que eram passadas de formas verbais de um para o outro, mas que não condiz com o espiritismo. Aliás, conto de fada não vai condizer com absolutamente nada, né? E assim a gente consegue acabar esse estudo. Não tinha muito o que falar, é uma argumentação de Kardec, é uma argumentação que ele traz, é uma posição. A gente aqui acaba ficando mais com a parte de lei, meio que de repetir. A gente então segue para a nossa irradiação e prece e volta para um breve tchau. Nosso Senhor, a Ti agradecemos a mais esta oportunidade. Convidamos a todos para, em um único coração, vibrar em favor do nosso planeta, em favor daqueles que assim precisam dessa luz. Que assim seja, ó bom Pai. Graças, graças, graças a Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos e diremos ao poder, ó bondade,
ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. Assim, meus amigos, a gente agradece imensamente a presença de todos. Convido a todos para quarta-feira, mais uma vez, estarmos aqui reunidos para estudarmos o livro dos Espíritos e, mais uma vez, orarmos juntos, que possamos, então, estar lá. Graças, graças, graças a Deus.